Olá, eu sou José Vitor e vou falar um pouco sobre o meu plano de trabalho. Ele está englobado no projeto de pesquisa de tectônica do bambu, matéria e recurso renovável na arquitetura, e ele vai tratar de painéis compostos de bambus mais fibras naturais para componentes da forma arquitetônica. Ele foi orientado pela professora Germana Costa Rocha. Sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, o projeto ele aborda os números 11 e 13. Partindo agora para a introdução, nos últimos anos houve um grande boom na pesquisa sobre materiais mais sustentáveis em diversas áreas e também na área da construção isso não foi diferente, assim como também na área da indústria dos painéis aglomerados, em que eles continuaram buscando por materiais que tinham desenvolvimento rápido e que continuassem com a qualidade do produto. E uma opção que surgiu para isso foi o bambu, visto que ele tem uma resistência mecânica grandíssima e também ele pode ser conduzido na forma de plantio. O único contraponto a isso é que no Brasil esse material não é muito abordado em relação à indústria de grande escala, sendo que, se você comparar com países de origem asiática, o bambu ele faz parte de toda a cultura, desde a alimentação, produção de materiais para artesanato, piso e até a construção. Então, ultimamente, a gente vem percebendo esse crescimento de produtos que são comerciais, industrializados, utilizando o bambu no mercado global. Visto isso, a pesquisa ela tem como objetivo produzir painéis do tipo aglomerado utilizando partículas da espécie Bambusa vulgaris e unindo ela a outras fibras naturais típicas do Nordeste brasileiro. Também buscamos testar a utilização do aglomerado, né, com alguns polímeros biodegradáveis, como a resina à base de mamona, e também o adesivo biodegradável de polímeros de glicerol, como base adesiva, e, por fim, desenvolver alguns protótipos de elementos arquiteturais e realizar os testes mecânicos. Partindo para a metodologia, ela é dividida em 3 fases, em que a primeira é a pesquisa bibliográfica, a segunda é a execução das placas aglomeradas e a terceira é o projeto do protótipo, em que a gente vai ver mais detalhadamente a seguir. A primeira fase veio com a pesquisa bibliográfica, em que foram pesquisados em diversas fontes, livros da área, artigos, teses de doutorado, TCCs, enfim, e foi escolhido um trabalho que serviria como base para nortear a nossa pesquisa, que seria a tese de doutorado de Moisés, em que ele trata da produção de painéis aglomerados em OBS de bambu. Outro ponto também que serviu de norte para a nossa pesquisa foi a NBR 14.810, parte 2, em que ele fala dos pré-requisitos para fazer os testes mecânicos com as placas aglomeradas. Após a pesquisa, o passo seguinte foi a execução das placas, mas como não tínhamos formas metálicas conforme a norma, a gente teve que fazer o projeto dessas placas e mandar fazer, né? Então aí estão algumas imagens do projeto das formas metálicas em concordância com a norma e a forma executada, né, para daí a gente continuar, dar prosseguimento à execução das placas, né, mas em conjunto com isso, a gente começou a fazer alguns testes do roteiro de fabricação desses corpos de prova, para entender mais como poderia ocorrer esse processo de execução das placas. Então, a gente pegou uma forma, né, que não estava em dimensão com a norma e fez alguns testes de corpos de prova, né, com aglomerado de bambu, utilizando o polímero biodegradável de glicerol e outra com a resina de mamona. Então, aqui a gente pode ver na primeira foto, a forma foi utilizada foi a mesma para os dois, né? A imagem do meio diz qual foi o resultado que a gente teve utilizando o aglomerado de bambu com o polímero biodegradável e o outro com a resina à base de mamona. A partir daí, a gente viu que, como os resultados utilizando os mesmos parâmetros saiu melhor com a resina de mamona, partimos para a execução utilizando esse material. Então, para fazer a placa aglomerada, a gente passou por alguns processos em que utilizamos o aglomerado de bambu em mistura, obviamente na proporção dada pelo fabricante com a resina à base de mamona. Misturamos esse material até formar uma mistura homogênea e levamos o material para uma forma devidamente preparada para que ela fosse prensada, né, na prensa térmica por 10 minutos na temperatura de 110 graus. Após isso, a gente retirou o material da prensa e deixou ele descansar por 24 horas para que ocorresse a cura. Com o agravamento da pandemia e o aumento das restrições que a universidade deu, o modo remoto ele foi a solução que a gente tomou para continuar o andamento da pesquisa. Nessa fase, nós buscamos por referências de painéis divisórios de ambientes em que poderíamos usar como inspiração
E aí a gente estipulou algumas diretrizes, que seriam usar os arranjos do módulos produzidos pelos corpos de prova de 50 por 50 milímetros e 150 por 50 milímetros, e também fazer arranjos modulares que pudessem ser reproduzidos em padrões para facilitar na parte da montagem dos materiais. Partindo agora para os resultados de discussões, o que foi priorizado no nosso projeto foi um modelo que ele interagisse com o ambiente e com os usuários. Então, para esse primeiro protótipo, nós escolhemos utilizar a placa de 50 por 50 milímetros fixada numa barra metálica, por esse anel metálico que estaria chumbado, né? Então, quando os usuários passassem a mão, eles poderiam mudar de forma, então deixar o ambiente mais reservado, ou então com uma permeabilidade visual, né? E isso foi o que a gente trouxe para a primeira proposta. E algo similar também foi o que foi trazido para a segunda proposta, em que também foi utilizado a placa, né, aglomerada de 50 por 50, ela já estaria fixada numa barra metálica no seu eixo, para que essa placa ela pudesse rotacionar, né, com o movimento dos ventos, ou também com o toque dos usuários, né, e essa barra ela estaria fixada em uma moldura que também é de aglomerado de bambu. Já o terceiro protótipo, ele está em forma de biombo que pode ser colocado em diversos locais, né, como por exemplo o quarto, uma sala, para dar mais privacidade ao local. E por fim, né, o quarto protótipo, ele utilizou também essa moldura. E a brincadeira, né, em mover essas peças na hora da montagem poderia gerar uma organização única para cada residência, dando uma identidade para esse ambiente. Outro ponto que a gente quer destacar também é a produção da placa aglomerada de bambu, né? O último tópico dos resultados e discussões são alguns limitantes que a pesquisa teve, que com o agravamento da pandemia, nesse primeiro semestre de 2021, teve o município de João Pessoa ficou várias vezes em bandeira laranja, e isso restringiu bastante o nosso uso dos laboratórios e o prosseguimento da pesquisa. Passando agora para a parte das considerações finais, nós constatamos, né, que é possível fazer a elaboração de uma placa aglomerada de bambu nos laboratórios da UFPB e que também seria possível fazer os testes mecânicos desses painéis. Em relação aos adesivos, a gente viu colocando nos mesmos parâmetros que a resina na base de mamona, ela apresentou melhores resultados, tanto em que ele não mudou a cor do material, ele teve melhor aderência entre as partículas, não ficou quebradiça e apresentou um aspecto firme, né? Com a elaboração dos projetos e dos protótipos, foi possível notar a grande variedade e versatilidade dos painéis aglomerados, principalmente quando utilizados em ambientes internos e secos. E por fim, né, espera-se que trabalhos futuros possam fazer essa junção de painéis aglomerados de bambu com outras fibras naturais típicas do Nordeste, para que sejam feitos os testes mecânicos e posteriormente a elaboração de protótipos com esses aglomerados. E, por fim, eu agradeço a todos que contribuíram para a minha pesquisa e me ajudaram a chegar até onde eu cheguei nela.